Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos à nossa live sobre o tema Abandono Digital e a Exposição de Crianças e Adolescentes na Internet. Uma realização da nossa OAB Campus, 12ª Subseção RJ, através da comissão OAB Vai à Escola. E hoje nós teremos aqui o prazer de receber a doutora Patrícia Novaes Calmon, que irá tratar sobre esse tema aqui na nossa live. A doutora Patrícia é fera nesse assunto, nesse tema. Ela estará aqui conosco partilhando de todo o seu conhecimento nessa live aqui hoje. Ela já deve estar aqui entrando. Gostaria de ir agradecendo a todos que estão já entrando aqui na nossa live, que eu estou percebendo. Nosso presidente, Cristiano Miller, doutora Cláudia Oliveira, outros amigos que estão aqui, está entrando aqui também, para que a gente possa dar início a esse tema muito interessante, muito atual também no momento, né? Boa noite, doutora Patrícia. Tudo bem? Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo, muito bem. Tudo bem, Matheus? Boa noite. Boa noite, tudo ótimo. Inicialmente, queria dizer que é um prazer, uma honra para nós aqui da 12ª Subseção contar com a sua participação para falar sobre esse tema tão importante. Eu estava aqui fazendo a introdução aqui, informando, né, falando que você é fera nesse tema de abandono digital, né? Seja na questão do idoso, seja na questão de crianças e adolescentes, é um tema que você domina e não poderíamos estar mais felizes que contar com a sua participação, né? Já que essa superexposição às telas, né, seja do celular, do computador, essa superexposição online, tem sido uma das consequências da pandemia da Covid desde o ano passado, né? Seja para as crianças e adolescentes ou para todos nós, né? Você vê que os nossos próprios eventos tiveram que ser adaptados do dia para a noite, da modalidade presencial que a gente tanto gostava, para o virtual. Então, ao mesmo tempo, essa distância imposta pelo isolamento, né, ao mesmo tempo que ela tem esse lado benéfico, tem algumas outras consequências, né, alguns antigos perigos que se tornam maiores quando nós estamos falando de crianças e adolescentes, né, que podem, então, estar mais suscetíveis ao abandono digital. Mas a fala é sua. Eu, mais uma vez, dou boa noite. Vou deixar que você realmente possa estar aí conduzindo, compartilhando com a gente toda essa expertise e, inicialmente, agradecer mais uma vez por estar com a gente. Ai, Matheus, desculpa te chamar de Matheus, né? Já tirando a informalidade. Mas, lógico. Mas, assim, o prazer é meu de estar aqui. Eu estou vendo uma série de pessoas fantásticas. O doutor Ciro, né, que é daí de Campos, o Rafael, Miguel Delfino, Letícia, a Cosmélia. Oi, Cosmélia, boa noite. O Soares Filho, Wagner, a Jaque, Cristiano Miller, que deu boa noite. Boa noite. Deixa eu ver, a Cláudia Oliveiras. Gente, que honra estar aqui. A LLA Advocacia, olá. Que honra estar aqui com vocês. Doutor Matheus, muito obrigada pelo convite. Me sinto extremamente honrada. Enfim, né, a OAB Campus e também a você, né, por me ter feito esse convite. E esse tema, realmente, você já começou falando o ponto primordial. Agora estamos aqui, né, no meio dessa pandemia de novo. Bem, a pandemia não acabou, né? Mas a gente pelo menos teve um pouquinho de respiro aí no final do ano passado, mas agora voltou com tudo e a gente está assim, aprisionado, né? Vamos dizer assim que estamos assim há pelo menos um ano. Fato, né? Até desde março do ano passado. Mas a questão toda é, você mesmo disse, todos, é isso aí, Belefancamos presentes, isso aí, doutor Ciro. Mas você disse tudo, né? As relações, de um modo geral, foram muito potencializadas no modo digital, agora que a gente se encontra fechado, preso em casa, não podendo ter relacionamentos tão próximos quanto antes a gente tinha, né? E, sem dúvidas, todo esse questionamento, toda essa problemática acaba também chegando nos mais vulneráveis. Nesse caso aqui, a gente falando das crianças e dos adolescentes. Então, quer dizer, assim, realmente um ponto primordial, intensivou, houve uma intensificação demais do contexto tecnológico. E quando a gente está falando, né, de crianças e adolescentes, enfim, esse contexto todo de pessoas, né, no mundo digital, a gente já precisa logo mencionar: oi, Vlad, é que prazer você aqui.
a gente precisa logo mencionar que crianças e adolescentes são o que a doutrina, a literatura acaba denominando de nativo digital. Na verdade, todos os nascidos depois de 1980, que o pessoal já está aí, né, já não é mais tão novinho assim, todo esse pessoal já é considerado nativo digital. Diferente dos imigrantes digitais, que são aqueles que foram, enfim, que nasceram antes de 1980, que tem que se adaptar a uma nova estrutura, essa coisa toda. Eu tenho certeza que você, uma grande parte aqui do pessoal que está aqui com a gente, nasceu depois de 1980 e cresceu já com a tecnologia. Embora naquela época a internet discada, aquela coisa muito mais tosca, né, do que hoje em dia, mas enfim, era assim. Então, o contexto das crianças e adolescentes está aí, na nossa cara. Eles são nativos digitais por si, né? Primordialmente. Nasceram já fazendo assim, né? Eles não sabem clicar, eles sabem arrastar a tela, né? Eu já vi isso de várias pessoas falando. E o que a gente tem que falar também é o quê? Hoje em dia, direitos, muitos direitos, são exercidos por meio da tecnologia. A gente sabe, né, no início do ano passado, muito se falou do direito à convivência familiar e comunitária das crianças e dos adolescentes com os pais. Muitas vezes pais separados, né, que não moravam na mesma casa. Então, nesse ponto, olha como que a gente percebe como que até mesmo crianças e adolescentes também estão inseridos nesse contexto todo. A lei, ela acaba mencionando, né, que a própria internet, enfim, é o meio adequado para você exercer direitos fundamentais e também a própria cidadania da pessoa. A gente está falando de crianças e adolescentes e quando a gente fala de direitos fundamentais, muitas vezes, né, não pode dissociar. Eles são, obviamente, titulares de todos esses direitos fundamentais, embora isso seja falar muito corrente, né? Ninguém duvida disso. Antes de eu prosseguir, olha, o Caio está dando boa noite. Olá, Caio. Olá, Magda. A Garcia Advocacia. O Cristiano Fagundes deu boa noite. Olá. Obrigada, pessoal, que está aí. A Natasha também. Oi, Natasha. Então, de tudo isso que eu introduzi aqui no tema, o que você tem a dizer, Matheus? Tem alguma coisinha a falar? Algum ponto? Enfim... Não, justamente, eu queria só complementar, como eu falei, vou deixar você expor mais, mas é porque quando nós falamos dessa questão, como você bem mencionou, de direitos fundamentais, a crianças e adolescentes tem um outro lado, que é bem inerente ao nosso tema, que a gente também tem que falar do exercício da chamada autoridade parental, né? Nós que atuamos no direito de família e sucessões, primordialmente, sabemos que esses deveres inerentes desse exercício, dessa atividade, eles valem tanto para o mundo físico, né, o presencial, quanto para o mundo analógico e digital. Isso que muitas vezes tem muitos pais, a gente percebe que não se tocam tanto disso. Eles não estão realmente sabendo o que está acontecendo e daí a suscetibilidade dos seus filhos a esse chamado abandono, né? Perfeita, perfeitíssima a sua colocação, não tem nem que dizer mais. E, de fato, você acaba com a sua colocação já trazendo aqui para a gente falar aí com o pessoal, né? Para quem não sabe, né, ainda o que é isso, de fato, abandono digital, quando a gente está diante desse abandono digital de crianças e adolescentes, de fato significa essa omissão, essa negligência dos pais nesse cuidado, muitas vezes, nessa orientação da criança e adolescente, nesse mundo virtual, na verdade, da criança e adolescente, né? Para orientar sobre o conteúdo, do que de fato pode ou não pode ser feito, muitas vezes colocar o controle parental. Então, nesse ponto, né, que você acabou mencionando, tá aí. Né, você trouxe justamente o conceito da questão do abandono digital. Os pais, eles têm, obviamente, né, autoridade parental. A gente vai até falar um pouquinho mais da autoridade parental ao longo aí da live, né? Vários pontos acabam tocando essa questão. Porque, muitas vezes, de fato, né, a gente tem que mencionar que, às vezes, os próprios pais, nessa sociedade ultraconectada que a gente se encontra atualmente, às vezes os próprios pais não sabem lidar, muitas vezes, com esse mundo digitalizado que a gente vive. E muitas vezes, né, acaba que essa omissão, essa negligência acaba acontecendo muitas vezes involuntariamente, porque a gente já está muito imerso nesse contexto todo e isso a gente não pode afastar. Só que, de fato, o poder familiar, ele acaba atribuindo esse dever de orientação, enfim, em relação a questões tecnológicas dos filhos.
Enfim, e eu acredito fortemente que cada fase da vida de uma criança vai demandar uma orientação diferente. Né? Eu não acho que ninguém deve duvidar disso. Se alguém duvida, escreve aí pra gente, porque nesse ponto, uma criança, por exemplo, de 2 aninhos, de 4 aninhos, existem estudos dessa questão de tecnologia com crianças de 2 anos de idade. Então, assim, crianças de 2 anos, né, tem um tipo de habilidade tecnológica. Já uma de 16 anos de idade, existem outras preocupações que são inerentes nesse caso, sendo crianças ou adolescentes, enfim. Então, cada etapa da vida dessa criança, eu acho que, assim, é inato à própria autoridade parental essa mutação da forma de orientação. Eu acho que, não sei se alguém duvida disso, como eu disse, né? Se alguém duvidar, coloca aí para mim. Ontem eu estava vendo, Matheus, pode falar. Não, e até mesmo o seguinte, não sei nem se a gente já tocaria nesse ponto ou se deixa isso mais à frente, mas é porque essa questão da autoridade parental, ela tem no que se refere ao abandono digital, ela tem um outro ponto que a gente precisa mencionar, que é a responsabilidade parental compartilhada. O que eu estou querendo dizer com isso? No caso de pais separados, por exemplo, há muitos pais ou mães, mas né, a gente sabe o que na realidade como que acontece, que acreditam que esse tipo de controle tá só com aquele que detém a guarda. Que não, quando tiver no meu fim de semana, por exemplo, tiver comigo, deixa fazer o que quiser, eu não vou me preocupar, porque quem tem que se preocupar é aquele que está lá diariamente, que está lá com a guarda. Ou seja, eles acabam trazendo para a criança ou o adolescente um resquício da sua própria da sua ausência de relação entre eles, né? Isso vai acabar descambando na criança ou no adolescente e muitas vezes nenhum nem o outro acaba percebendo isso. Né? Perfeito, realmente. E mais, né? Muitas vezes, no caso de pais separados, muitas vezes, quando o filho vai conviver com, por exemplo, o pai, ele tem um tipo de interação com a tecnologia. E quando ele está com a mãe, ele tem outro tipo de interação. Então, muitas vezes, você mencionou a questão da responsabilidade parental compartilhada, muitas vezes é a própria de sintonia, né, vamos dizer assim, entre essa habilidade, essa possibilidade digital, acaba sendo um impasse. E a própria criança que está em fase de desenvolvimento acaba muitas vezes não entendendo muito bem, ou exagerando demais em alguns aspectos, ou um caso tem de fato um abandono, no outro não. Então, olha como que a gente acaba configurando uma série de questões quando a gente analisa essa questão de 2 casas, né, muitas vezes, né, quando convive com duas pessoas, muitas vezes em momentos diferentes e tudo mais. Então, olha, eu até trouxe aqui, eu tô olhando para lá, porque tá ali um guia para mim, né, que eu acabei colocando, e eu trouxe um conceito, né, porque caso alguém não saiba o que é abandono digital, o conceito do Dr. Jones Figueiredo Alves, que eu sou super fã dele, ele acaba mencionando assim, que o abandono digital é a negligência parental configurada por atos omissos dos genitores que descuidam da segurança dos filhos no ambiente cibernético proporcionado pela internet e por redes sociais, não evitando os efeitos nocivos dela diante de inúmeras situações de risco e vulnerabilidade. Então, por que eu estou trazendo esse conceito do Dr. Jones? Porque, de fato, quando a gente está falando de abandono digital, a gente está falando também de riscos tecnológicos. E a gente está falando de riscos tecnológicos, talvez, por pessoas que não tenham o que a gente acaba denominando de literacia digital. Que essa literacia digital seria uma habilidade justamente na manipulação de aplicativos e saber, de fato, se alguma coisa é ou não é segura, links que você não pode ficar clicando facilmente porque pode ser algum tipo de fraude. Então, crianças e adolescentes, e também muitas vezes idosos, né, quando a gente acaba abordando todo esse sim. Eles podem não ter essa literacia digital, que é essa habilidade mesmo, né, de saber muitas vezes o que pode ser fraude, o que pode ser golpe, o que pode ser uma exploração sexual, que no caso das crianças e adolescentes, um dos pontos primordiais, um dos grandes riscos do abandono digital é a questão da exploração e exposição sexual. A gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Mas nesse ponto, esse próprio conceito do Dr. Jones é fundamental, porque os pais, eles não evitam os efeitos nocivos desse abuso, muitas vezes, da criança ou adolescente na internet, enfim, né, toda essa questão. Então, fundamental a gente analisar isso.
Só que ontem, Matheus, e pessoal, olá, boa noite, Neto, Robson, tá aí também, ó, deixa eu falar com o pessoal, o Luiz Rafael Graim, boa noite a todo mundo que está chegando aí. A Ellen Carneiro, e há um hiato na comunicação, que é terrível para o menor, verdade, Ellen. Deixa eu ver, o André, a Laura. Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Eu queria aproveitar também e dar uma boa noite especial para os membros da nossa comissão OAB Vai Escola, que estão aí em peso, prestigiando a live. Que bom! Sejam bem-vindos, pessoal. Excelente. Mas, Matheus, eu só quero compartilhar, antes da gente passar, né, para a questão mais profunda mesmo do abandono digital, por uma questão. Ontem eu estava vendo um vídeo de uma psicóloga americana e ela estava falando do abandono digital. O vídeo dela já é de 2014, mas é muito atual. Embora em 2014 você tenha sido ali, né? Mas ela acaba mencionando que ela estava atendendo um adolescente e o adolescente vivia ali, né, preso no mundo cibernético e tudo mais. E ela falou assim, não, fulano, você tem que sair, né, desse mundo cibernético, se comunicar com as pessoas, conversar e tudo mais. E aí ele falou assim, tá, mas eu saio do meu mundo cibernético, eu vou para a sala. A minha mãe está fazendo compra online. Eu vou para o escritório ou para qualquer lugar. Meu pai está fazendo jogo online. Para onde eu vou, então? Então, assim, essa colocação dessa psicóloga americana, para mim, foi muito relevante. Porque, na verdade, esse problema, entre aspas, né, de super exposição nos mundos tecnológicos, não é só de crianças e adolescentes. Não são eles que não sabem lidar com esse contexto social. Na verdade, todos estão inseridos nesse ponto. Então, assim, é cruel falar isso, de fato. E, às vezes, né, por vezes, acontece uma situação também que acaba que a gente tinha, né, muito aquele pensamento antigamente que os mais velhos, ou seja, os nossos pais, enfim, eles eram realmente dotados de sabedoria, de conhecimento. Eles eram aquelas pessoas que estavam ali para de fato aconselhar, para trazer bons ensinamentos de modo geral. Só que o que acontece? Hoje em dia é muito fácil você ter qualquer tipo de conhecimento. A gente sabe, né, que Bauman, né, já falava de sociedade líquida, outros falam de sociedade pós-moderna, que tudo é muito rápido, tudo é muito ágil. E, assim, nesse ponto, que é muito fácil você simplesmente clicar no Google e já descobrir qualquer coisa da vida, o papel que existia dos mais velhos, dos seus pais, né, naquela relação parental, acaba sendo descartado nesse ponto. Eu não sei se é a opinião de todos que estão aí. E o pior de tudo, né, acaba ocorrendo também uma mudança do próprio exercício da atividade parental. Porque se antes, né, de fato, as pessoas tinham o hábito de sentar para ver uma televisão juntos, né, na época que, né, fazia isso, hoje em dia ninguém mais vê televisão, só fica no seu próprio celular, almoçavam juntos sem ficar mexendo no celular. Nessa época, a atividade parental era diferente da que hoje acaba se desenvolvendo. Porque eu não sei você, mas eu tenho quase certeza absoluta que você, Matheus, e todos que estão aí com a gente, a Edilamara, a Silvia, a Gabriela, todo mundo que está aí com a gente, eu tenho certeza que já viu, por exemplo, em um jantar, em um restaurante, em qualquer ambiente assim, as crianças na internet. Por quê? Porque os pais queriam que elas estivessem comportadas. E hoje em dia virou uma quase que domesticação de crianças e adolescentes, infelizmente, essa questão tecnológica. E é muito fácil, quando é conveniente para os pais, né, de fato, a criança está ali digitalmente conectada, e quando não é conveniente, não está. E como acaba se estruturando nesse passo, nessa autoridade, essa atividade, esse exercício parental, vamos dizer assim, acaba se estruturando nesse passo, que acaba sendo conveniente para os pais, que já estão muito cansados e tudo mais da atividade, enfim, a mulher, né, homem, todos, né, tá todo mundo muito cansado. Como que uma hora, se é tão conveniente para você, você vai colocar limite? Então, assim, essa exposição, enfim, essa questão toda que eu acabei falando, é uma realidade, não é? O que você acha? Você tocou num ponto muito interessante, porque, assim, como a gente costuma dizer, sobretudo no que se refere a criança, adolescente, o exemplo, na verdade, é o que arrasta, né? É muito conveniente, como você bem mencionou, que em determinados momentos, para os pais, a criança esteja ali com a cara enfiada no celular, né, para poder eles ficarem tranquilos, ao invés deles procurarem fazer alguma outra forma,
deixo claro, não todos os pais, tá? Mas generalizando, né? Ao invés de se procurar uma outra forma, se aproveitar aquele tempo útil que você tem com aquela criança. Porque muitas das vezes, muitos não, todos nós, né, trabalhamos muito e chega em casa à noite, quer descanso. E o descanso, ao invés de estar aproveitando um tempo, muitas vezes, com o seu filho, se ele está ali mexendo no celular, tá tranquilo, eu estou relaxado, estou com a perna para cima, tá tudo bem. E é muito difícil, não adianta você falar se não der o exemplo, né? Falar, não pode mexer, não sei o quê. Mas também não se preocupa, não está ali controlando, né? O discurso para os filhos, se ele não se reflete nas ações dos pais, sempre você vai estar falando para a parede, né? E não adianta. Teve filho, tem que se preocupar, tem que estar em cima. O mundo mudou para o bem, para o mal. E não adianta. A partir do momento que você tem filho, você tem que estar ali realmente ligado. E hoje, uma das coisas das quais antigamente não se existia, mas hoje é indispensável, estar ligado também nessa questão do controle digital. Porque, afinal, a gente está falando de seres humanos em desenvolvimento, né? Exatamente, perfeita a sua colocação. Inclusive, a Patrícia Peck, que é a grande criadora desse termo, né, abandono digital aqui no Brasil, embora seja um nome já conhecido também nos Estados Unidos e outros lugares, né? Enfim, né, traduzindo para cá, acaba sendo a mesma coisa. Mas essa Patrícia Peck, ela acaba trazendo no texto dela, oi, Melissa, um beijo. Ela acaba trazendo, a Patrícia Peck, acaba trazendo justamente esse ponto. Você deixaria, né, colocando na realidade aí de antigamente, você deixaria o seu filho na rua, conversando com vai saber quem, sem saber quem está ali, perguntar quem é, não sei o quê? Então, essa passagem aí que ela acaba mencionando, né, da como se a internet fosse a rua de antigamente, é muito relevante, né? Olá, doutora Daniela, Daniele. Então, assim, nesse ponto é muito realmente relevante você falar isso. Quando a gente está falando de abandono digital, né, de crianças e adolescentes, é muito relevante também e é o ponto crucial a gente mencionar que caso os pais não, de fato, exercitem esse contexto de orientação, enfim, né, de estar ali por perto, né, esse dever de cuidado mesmo nesse contexto tecnológico. Oi, Mel, obrigada. Eles podem ser responsabilizados civilmente pelos atos dos filhos, né? Tem lá uma responsabilidade objetiva, muitas vezes, né? Está lá no 932, inciso 1 do Código Civil, uma disposição nesse sentido. Então, a gente percebe logo, né, o pai ou a mãe, para além, muitas vezes, de ser algo, muitas vezes, uma questão ética, né? Você ensinar o seu filho o que pode, o que não pode, qual é o melhor mandamento ali para a pessoa se portar, né, no meio cibernético, é também a questão de, se o seu filho fizer alguma coisa na internet, você pode responder por isso. É uma questão legal também, né? Além de moral, é legal. Além de ético, moral e tudo, é também moral e vai pegar no bolso. Então, entra justamente no ponto aí, né, que muitas vezes as pessoas falam assim, né, tem que ter alguma coisa, né? Realmente pega no bolso, porque se o filho fizer alguma coisa, vai responsabilizar e o dinheiro vai cair ali no bolso dos pais. Então, assim, passado esse ponto, né, é interessante até a gente mencionar que no Marco Civil da Internet, tem lá no artigo 29, mencionando essa questão da autoridade, do controle parental, na verdade, né, dessa possibilidade dos pais controlarem o conteúdo consumido pelas crianças e adolescentes no meio cibernético. A gente falou, Matheus, de alguns riscos. Eu queria entrar especificamente em alguns riscos aqui, porque, assim, são pontos realmente perigosos que a gente acaba mencionando e são corriqueiros, né? Via de regra, a doutrina, a literatura acaba mencionando muito sobre essa questão dos riscos tecnológicos. E, assim, de fato, né, um ponto que me chama muito a atenção é a facilidade. Isso eu não estou nem entrando especificamente nos riscos, especificamente. Mas um ponto que me chama a atenção, quando a gente está dialogando com crianças e adolescentes... Epa, caiu! De crianças caiu. De crianças e adolescentes, é a facilidade, muitas vezes, né, de você... Por exemplo, né, se tem algum termo de consentimento ou de licença para você ter algum aplicativo, que é muitas vezes só para maiores de idade, é muito fácil você dizer que você tem 18 anos. Então, para as crianças e adolescentes, esse mundo tecnológico está ali, né? Um mundo que supostamente é para os maiores de idade, em alguns casos, já está ali muito acessível, porque basta colocar que tem 18 anos, né, ali no termo. Basta clicar lá, isso é muito fácil,
Muito fácil. Ninguém, muitas vezes, a não ser que você tenha uma conta no Nubank, alguma coisa assim, você vai ter que encaminhar um comprovante ali, uma foto sua com comprovante. Tirando isso, é muito fácil você adulterar a sua idade. Então, assim, nesse contexto, tanto para as crianças, elas acabam se transformando muito mais vulneráveis quando não tem esse controle parental nesse contexto, porque coloca ali que tem 18 e vai para qualquer aplicativo que tem qualquer tipo de conteúdo sexual ou qualquer tipo de conteúdo que não é adequado para crianças e adolescentes. Mas, para além disso, tem também o outro lado dessa moeda. Porque também, muitas vezes, se a gente está falando de questões tecnológicas, o outro lado daquela relação pode estar também fingindo a idade, pode estar se passando por uma pessoa que não é. Então, por exemplo, né, no caso de pedofilia, né, enfim, casos aí comuns. Pessoa aí de 40, 50 anos coloca lá que tem 18, 17, 15, vai saber qual a idade que a pessoa acaba fingindo que tem, para poder virar amiguinho daquela outra que também tem 15, 16. É. Então, assim, eu já vi no Instagram, já vi várias páginas, né, de pessoas menores de idade, que tem lá 13 anos, 15 anos. Eu fico assim, gente, que coisa. Mas é uma realidade que está aí, a gente não pode esconder. Mas passando, né, justamente nesse contexto dos riscos, Matheus, o principal risco que a gente tem no contexto de crianças e adolescentes, no contexto tecnológico, é a questão, eu já até disse aqui no início, é a questão da exploração e da exposição sexual. Inclusive, nesse ponto, tem uma novidade, não tão nova mais assim, né, de 2017, lá do Estatuto da Criança e Adolescente, que acaba tendo uma disposição da possibilidade de infiltração de agentes da polícia para investigação de crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Então, assim, beleza, né, que a gente sabe que existem redes de pedofilia, redes de exploração sexual. Então, assim, tudo tá aí, e aí tem essa novidade aí do Estatuto da Criança e Adolescente, para, muitas vezes, tutelar esse contexto todo. Deixa eu falar um oi aqui com o pessoal. Tá o Fernando Salza, oi, Fernando, a Ingrid, a Jennifer, o Gustavo, o Daniel Calado e todo mundo. Tudo bem, pessoal? Vai comunicando com a gente. Então, quer dizer, esse ponto da exploração e exposição, né, muitas vezes sexual, é fundamental. E a gente vai falar um pouquinho mais delas num outro termo daqui a pouco. Só que também existe, Matheus, o cyberbullying. Porque a gente sabe, né, que essa questão do bullying é, assim, um ponto crucial quando a gente está diante de crianças e adolescentes. Embora, né, esse nome venha lá dos Estados Unidos, porque a gente acaba vendo muito filme americano que já tem essa questão do bullying. Eles fazem muito bullying lá, né, de fato. Tu cantar filme, a pessoa está sofrendo bullying. E se isso é mostrado em filme, é fato que aquilo é um dado social que existe. E aqui no Brasil, não podemos dizer que não é assim. Porque basta uma pessoa ter qualquer caráter diferente de outro que eles consideram o predominante, o adequado, o padrão, muitas vezes, para que ocorra, muitas vezes, a exclusão dessa pessoa. E aí, por conta disso, a gente sabe que existe o bullying. A lei aqui no Brasil, que é a Lei 13.185, de 2015, ela acaba estabelecendo também a questão do cyberbullying. E mais, o bullying também, embora a própria lei ela tenha uma disposição no sentido de que, de fato, que constitui objetivos desse programa, né, para evitar o bullying, vamos dizer assim, a evitar, né, a todo custo, muitas vezes, a responsabilização, a punição dos agressores, preferindo medidas alternativas que vão conscientizar e tudo mais, embora tenha uma disposição nesse sentido, a gente sabe que o bullying ele pode também acarretar a responsabilidade civil dos pais. Então, mais um ponto, né? A gente falando de bullying, porque essa intimidação sistemática, né, que é o bullying, também pode ser praticada por meio digital. Então, assim, tá lá até no artigo 2º, parágrafo único lá da lei do bullying, né, que é essa lei que eu acabei mencionando. Então, assim, quando acaba utilizando qualquer meio tecnológico, qualquer um, né, e-mail, rede social, etc., qualquer coisa pode vir a caracterizar o bullying, e a gente sabe que bullying por si já acarreta uma série de sequelas emocionais, psicológicas de uma criança e adolescente, como qualquer faixa etária, né? Porque a gente sabe que a lei do bullying, ela não é só para crianças e adolescentes, embora seja muito corriqueiro esse contexto de crianças e adolescentes, pode ser para qualquer pessoa, porque a lei usa pessoa, usa essa expressão. Então, pode ser uma pessoa adulta, idosa, qualquer pessoa, né? Enfim.
E aí, Matheus, o que você tem algo a dizer? Posso seguir? É verdade. Inclusive, se a gente parar para pensar, uns dados que a gente sempre ouve falar desse tipo, seja do bullying, da exposição, esses tópicos, né, que crianças e adolescentes podem estar, estão vulneráveis, a gente sabe que, infelizmente, pode estar acontecendo uma coisa desse tipo agora, que enquanto a gente está fazendo a live em algum lugar, isso vai estar acontecendo. Daí a importância essa atenção tem que sempre ser redobrada, né? Eu costumo falar, pegando até um pouco aqui para a nossa área, né, de direito de família, muitas vezes quando a gente atua com os clientes e tal, repito aquilo que eu falei no começo da live, depois que você tem filho, já que a gente está aqui falando de criança e adolescente, depois que você tem filho não adianta, é vigilância para sempre. E esse é um dos temas que tem pais e mães que ainda têm dificuldade de acompanhar, que é uma realidade dos novos tempos, né? Fato, real, com certeza, concordo plenamente. Assim, e nesse ponto, né, de bullying, eu não sei se alguém aí que está com a gente, se tiver, conta aí um caso aí, né, de fato real, que já vivenciou, porque, assim, realmente é algo que está aí na nossa frente, a gente sabe que existe, e muitas vezes, por conta desses estigmas, né, de fato, que a gente tem na nossa sociedade, os pais, né, muitas vezes, acabam não repreendendo, né, os filhos, porque já é algo muitas vezes né, batido, né? Se os próprios pais... Não, é coisa da idade, é fase. É fase, mas a questão toda é que às vezes, né, o que a gente não consegue pois acho que se atentar é que alguns estereótipos, estigmas, questões que de fato acarretam intimidação sistemática, acabam, assim, de fato, sendo viabilizado por conta de uma construção social que a gente tem, que é muitas vezes negativa. A gente está falando de minorias, de uma pessoa com deficiência ou qualquer questão, né? Assim, então, quer dizer, tudo isso está aí e pode vir acarretar bullying. Mas, Matheus, a gente falou da questão da exploração e exposição sexual. E para além do bullying, né, que tem esse nome em inglês e tudo, tem um outro nomezinho que é sexting. Eu não sei se você já ouviu falar sobre esse termo. Eu acho que o pessoal aí também já deve ter ouvido. A Ellen está falando que ela me mandou uma foto hoje, de verdade, Ellen. Ela mandou uma foto, né, na verdade, que tinha um contexto de várias questões ligadas a contextos sexuais, né, em fato de ânus, enfim, pênis, coisas assim, no contexto ali de crianças e adolescentes. Ellen, explica aí direitinho para a gente, para todo mundo saber. Então, assim, de fato, né, esse contexto, esse grande perigo desse contexto dessa exploração, exposição sexual, é fundamental. E nesse contexto, o sexting é, assim, um dos pontos primordiais quando a gente está falando aí de riscos tecnológicos de crianças e adolescentes. Um estudo que foi realizado lá nos Estados Unidos, ele acabou constatando que o sexting, que nada mais é do que trocar mensagens com conteúdo erótico, íntimo, entre pessoas, os famosos enviar nude, né, que as pessoas acabam enviando aí muito de forma assim, né, muito louca, esse sexting, lá nos Estados Unidos acabaram constatando que 25% desse tipo de mensagem com conteúdo erótico é realizado por jovens, né, abaixo de 18 anos, ou seja, adolescentes, né, aqui pra gente. Então, assim, olha que dado, né? Assim, embora seja um dado lá dos Estados Unidos, né? Por que não seria aplicável aqui pra gente? Se a gente está num contexto extremamente globalizado desse jeito. Então, assim, esse dado é muito forte, né? E já logo já coloca na nossa cara. Atenção, né? O conteúdo do seu filho pode não estar sendo objeto apenas só do controle parental. Você também tem que trazer esse contexto de conscientização. Explicar de fato. Filho, você pode isso, não é bacana fazer aquilo, tal coisa não pode, não sei o quê, não é devido. Enfim. E o pior, né? Assim, muitas vezes, a gente vai até mencionar aqui também. Porque, embora haja conscientização, também tem que existir o acolhimento. Porque quando a criança, muitas vezes, a criança ou adolescente, né, ela erra, o acolhimento dos pais é fundamental. Porque a gente sabe que esse contexto de sexting, nude, foto vazada, vídeo vazado, tudo isso acarreta também ao adolescente, muitas vezes, culpa, medo de rejeição, etc. E tudo isso está ligado também com um índice altíssimo de suicídio em crianças e adolescentes.
Sem dúvida, sem dúvida. Como a gente Então, mencionou, nós estamos falando de pessoas em desenvolvimento. Então, o diálogo e o acolhimento são fundamentais. exatamente. Olha, eu vou até mencionar aqui, olha, a Ellen acabou mencionando aqui, olha. Mas antes, a Cláudia mencionou assim: me A lembrei do Cláudia, é isso que eu rapaz que falo. viajou para encontrar o possível amor da internet e foi enganado. Isso aí, Foi, teve Cláudia. essa notícia recentemente. Isso aí. E a Ellen contou assim, ó, que os pais não repreendem, não tiram o celular, não disciplina. Vejo que não percebem o crime cometido do assédio, o qual a criança está exposta, com certeza. A criança de 11 anos joga online um joguinho de montar cidades. Pedófilos se passam por crianças, começam a construir juntos, daí sugere ir para o quarto, sugere ser namorado no jogo, trocam WhatsApp, fazem grupos, trocam figurinhas fofas que as crianças gostam e, de repente, mandam figurinhas de genitais, homens mostrando ânus, testículos, pênis, depois chama do particular, começa com conversa boba, foto de perfil, geralmente dos novos desenhos. Não. Perfeita a colocação da Ellen. A Ellen foi assim, no ponto aí, trouxe um caso realmente perfeito, que aí traz justamente, Matheus, o que a gente falou, que é muito fácil uma pessoa se passar por outra na rede social, para muitas vezes atrair confiança. Então, assim, fundamental. O Adriano também mencionou que na capital de São Paulo, infelizmente, tem aumentado o número de suicídio entre adolescentes. Perfeito, Adriano. E nesse ponto, né, que a gente acabou mencionando, de que muitas vezes esse sexting, né, de fato, meus pais, nesse contexto de abandono digital, também pode vir a acarretar o abandono, essa ausência de conscientização e orientação do que é devido e o que não é, do que pode, o que não pode, e se fizer, quais são os riscos. E, além disso, o contexto do acolhimento, como o Adriano está falando aí também, né, do aumento de suicídio, então é fundamental, não é, Matheus? O que você acha de tudo isso que a gente vê? Não, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, porque essa vulnerabilidade desses mais jovens, né, que deixa eles mais suscetíveis à ação dos pedófilos ou de crimes contra a dignidade deles próprios, né, decorre dessa falta de acompanhamento. Dessa falta de acompanhamento na internet. E eu estava vendo esses dias uma entrevista de uma psicóloga reiterando algo que a gente sempre ouve falar quando tem alguma matéria, seja no jornal, na televisão, sobre esse tipo de tema, sobre as consequências psicológicas que isso acarreta ao longo da vida. E quanto mais, evidentemente, quanto mais novo, pior, né? Dependendo do tipo de acontecimento que ocorre, quanto mais a uma criança, as consequências disso ao longo da vida, se não houver um acompanhamento psicológico, não só profissional, mas dentro de casa, como você bem mencionou, acolhimento, amor dos pais, são consequências que vão afetar esse adulto quando ele tiver 50, 60 anos, ao longo de toda a vida. E aí mais, por consequência, as suas relações pessoais, seja as suas relações familiares, quando ele for adulto, com próprios filhos, de confiança em outras pessoas, né? Fundamental, realmente, totalmente. A Ellen mencionou que quem tem filho menor não pode nem piscar. Ela falou que tem um filho de 6 anos e controla até os desenhos do Netflix. É isso aí, controlar a Netflix. Isso aí, Ellen, é isso mesmo. E a Ellen mencionou também, daí vale a pena lembrar o quanto a criança está exposta, porque o WhatsApp tem vídeo ao vivo, mesmo a criança não querendo. Pedófilos ligam ao vivo, nus, imagina o impacto disso da criança já tendo. Contato com o corpo de adulto, enquanto isso os pais estão avulsos, total. E a Cláudia mencionou, agora os jovens que sonham ser blogueiros conviverem com medo de cancelamento. Isso aí, Cláudia, mais um ponto. A Cláudia tocou num ponto cirúrgico, que também é decorrente disso. Cirúrgico, realmente. Hoje em dia, o que antigamente as pessoas achavam que elas queriam ser jogadoras de futebol, né, os meninos, muitas vezes, hoje em dia todos os adolescentes, assim, muitas vezes as pessoas querem ser blogueiras, querem fazer sucesso na internet, porque vem como que, de fato, isso, né, o povo tá aí bombando e tudo, e acabam querendo pegar um pouquinho disso também. Mas para pegar um pouquinho disso também, muitas vezes tem uma super exposição. Eu não sei se você já viu, né, que em alguns casos as pessoas acabam, né, para conseguir fama, para conseguir viralizar. A gente vê que casos de crianças, não crianças, mas adolescentes, no caso, fazendo um monte de coisa, ficando semi-nu, né? Enfim, fazendo danças quase nu, enfim. Então, assim, é um fato que a gente precisa se atentar muitas vezes, né? Também.
Não, e além disso, não só essa questão, como você falou, do que eles se submetem a conquistar isso, de situações como essas, digamos assim, incomuns, mas tem também aqueles que simplesmente fazem vídeos falando, vamos dar um exemplo desse, que não fazem nada de incomum, mas que são vítimas dessa cultura do cancelamento, que isso é uma coisa que hoje em dia é assim... irracional, eu diria, porque essa cultura do cancelamento, ela em muitas situações não tem, você não diferencia muitas vezes oprimido de opressor, é uma coisa onde todo mundo às vezes entra num balaio e vai virando uma bola de neve e muita gente não aguenta esse tipo de cultura, sabe? Essa cultura atual que é extremamente nociva. É um mal, sem dúvida, muito presente nos tempos atuais. Concordo plenamente. O Adriano também, né, falou exato. Olá, Leonardo, um abraço. E o Adriano falou, minha filha de 4 anos já faz vídeos como se estivesse falando, galera do canal. É isso mesmo, eu também vejo muitas crianças fazendo isso. Realmente, vários. Mas, Matheus, tem um outro ponto também aqui, que vem aqui mais ou menos dentro da questão do sexting, que acaba pegando também esse contexto sexual, né? Que é a sextorção. Eu não sei se o pessoal que tá aí com a gente já ouviu falar disso também. Que é essa extorsão sexual digital. Porque muitas vezes uma pessoa ela acaba, né, pegando uma foto, um hacker, sei lá, pega uma foto de uma pessoa, uma foto íntima, e em troca de não mostrar essa foto, ela fala muitas vezes assim, olha, para eu não mostrar essa foto, você vai ter que me encaminhar outras fotos, você vai ter que fazer atos sexuais, você vai ter que fazer nananã. Esse caso aconteceu lá em Teresina, no Piauí. Então, assim, é um caso famoso, né? Enfim, que acabou circulando aí na internet, nesse contexto de sextorção. Para a gente ver como que a questão vai se aprofundando. Porque, imagina, não basta ter um nude divulgado, né? Agora tem que ser outro, né? Uma troca de um pelo outro e assim vai vir uma bola de neve. E é uma loucura, né? Assim, essa questão que a gente está vivendo, esse contexto que, óbvio, a gente está num contexto que, de fato, o legislador está se antecipando mais ou menos, se antecipando não, né? Ele está caminhando junto com a sociedade, prevendo alguns tipos penais nesse sentido, né? De divulgação de fotos, etc., que não é bacana, né? Mas realmente a gente tem que pensar que isso aí está acontecendo e, enfim, é algo que é bem relevante a gente pontuar. A Ellen, ela acabou mencionando que até os anos 90, o adolescente se preocupava com os olhares do entorno, da escola, igreja, etc. Atualmente, o adolescente está preocupado com os olhares do mundo inteiro. Ellen, vou falar uma coisinha daqui a pouquinho que vai aí no ponto que você está tocando. E a outra Ellen, sem H, ela mencionou que dá para ser bem usado, desde que com supervisão. Tem vídeo novo no canal. Não, isso aí, verdade, Ellen. Ellen e Ellen, né? Uma com H e uma C. Já pegando aqui, então, a questão da Ellen com H, da Ellen Carneiro, né, que traz esse contexto, né, de muitas vezes de ficar preocupado com os olhares do mundo. Eu também quero falar também de um outro lado dessa moeda, Matheus, que é a questão, assim, beleza, a gente sabe que existem os riscos atinentes à própria criança e adolescente no meio tecnológico, mas também existem algumas questões associadas aos próprios pais que a gente precisa mencionar, que é, por exemplo, um outro termo que também é em inglês, né, traduzido para cá, que é o sharing, que é, né, um compartilhamento exagerado dos próprios filhos pelos próprios pais. Vamos dizer assim, pelos pais, filhos, de imagens do lugar que estuda, faz meme com o filho, enfim, divulga uma série de questões dos filhos. Enfim, o próprio pai está fazendo isso, né? Está divulgando as informações e muitas vezes ele acaba violando os dados pessoais dessa criança, que a gente sabe. O que está na internet tem possibilidade, potencial de se perpetuar para sempre. É certo, né? É verdade. Imagina, então, assim, nesse ponto, assim, essa questão dessa ultra exposição dos filhos pelos pais, também a gente precisa pontuar. Porque muitas vezes a gente está falando de questões tecnológicas, né, do abandono digital. Mas a gente também tem que falar da violação digital, muitas vezes, dos direitos dos filhos. Do lado oposto, né? Do lado oposto, né? E mais, assim, você mencionou da questão da autoridade parental.
E aí a gente sabe, né, que o Marco Civil da Internet acaba mencionando do controle parental, né, da autoridade parental, etc. Mas aí eu trago aqui um questionamento para a gente. Eu quero aqui ouvir a opinião do Adriano, da Letícia, da Ellen Carneiro, da Maria Carolina, psicóloga, da Ellen Lopeza, de todos que estão aí com a gente. Vocês acham que o que acontece no caso de controle parental excessivo? Porque aí também tem outro ponto, não é, Matheus? O que você acha? Porque, assim, tudo tem limite, não é? O que você acha desse ponto? Ah, não, sem dúvida, sem dúvida. Muito se diz, é um ditado antigo que eu acho que vale para tudo na vida, que a diferença, muitas vezes, do remédio para o veneno é a dosagem. Né? Eu acho que está aí um exemplo que se aplica nisso aí. É muito importante que os pais tenham esse olhar atento. Não adianta, como a Ellen Carneiro mencionou, na questão do Netflix, você não dorme mais. Você tem que ter todas as formas de tentar ter esse controle, sem, claro, evidentemente, como você mencionou, ultrapassar certos limites. Eu, particularmente, acredito que isso fica ainda mais difícil quando a gente está falando dos adolescentes, né? Porque já está naquela fase, mais até do que as crianças. Porque você já está naquela fase de, eu já tenho tantos anos, eu já tenho capacidade de ver saber o que é bom, o que não é, o que é melhor para mim. E se até nós, adultos, aprendemos alguma coisa nova a cada dia, que dirá pessoas em formação, né? Mas, particularmente, eu acho que remonta, vou até deixar você falar a questão, como você estava mencionando, do Marco Civil da Internet, essa questão legal, mas eu acho que remonta àquilo que a gente estava mencionando, que é diálogo, né? Diálogo sempre vai ser fundamental em qualquer fase da vida de relações familiares, né? Isso, perfeito. O Rafael Miguel Delfino, ele acabou mencionando, podemos chamar de superexposição digital, provavelmente a questão do sharing, né? E a Cláudia, o Adriano, excelente abordagem, obrigada. A Ellen Carneiro, aprendendo, obrigada, Ellen. A Cláudia mencionou. Há ainda a utilização quase obrigatória dos filtros que modificam fisicamente as pessoas para que se encaixem na régua da estética digital, que é brutalmente diferente da realidade. É verdade, isso também ocorre. Perfeita colocação, com mais uma vez cirúrgica, como diz o Matheus. A Psi Simone deu boa noite, boa noite. A Maria Carolina, ela mencionou, no ponto da psicologia, vemos diversos casos onde o controle excessivo traz consequências severas, como se sentir impotente, fracassado. A Ellen mencionou, controle, supervisão, seguir as regras de cada aplicativo é para 18 e você tem 15, espera mais 3 anos. E ainda assim, com 18, ainda vale uma supervisão. A Ellen Carneiro mencionou que realmente a Cláudia falou dos filtros, né, que a questão é muito séria. O Adriano mencionou que o equilíbrio leva tempo para ser alcançado pela minha geração que cresceu sem essa conectividade. Hoje eu me conheço para não expor minha filha. A Letícia Alvarenga mencionou que a criança e a adolescente não pode ficar à margem da tecnologia também. Como você mesma disse, eles são nativos digitais e precisam estar atualizados e familiarizados com a tecnologia. Então, assim, realmente, né, todo mundo acho que está aí na mesma linha de pensamento, não é, Matheus? Não é, como o Adriano mencionou, conseguir alcançar esse equilíbrio que é o difícil, né? Eis o ponto, que aí eu quero entrar aqui com vocês também num ponto que eu acho que a live está até quase acabando, né, meu Deus? Mas, né? Mas o ponto... faltam 12 minutos. Pois é, o ponto que eu quero entrar com vocês, uma vez eu estava assistindo uma live sobre esse tema de abandono digital de crianças e adolescentes, e nessa live houve uma menção, ainda que muito sutil, que as crianças e adolescentes elas não teriam direito à privacidade. Bem, todos nós sabemos que o direito à privacidade é um direito fundamental que está positivado lá na Constituição. Não temos nem que falar sobre isso, que é um tema realmente que todos nós sabemos. Só que a questão toda que se coloca sabemos que crianças e adolescentes têm sim direito à privacidade. Mas qual é o equilíbrio da privacidade e do poder familiar, da autoridade parental? Eis o grande ponto. Porque, assim, nós sabemos que não existe nenhum direito absoluto. Todos os direitos que existem no mundo, vamos dizer assim, eles podem ser flexibilizados e tudo mais. Então, é fundamental a gente já ter isso como premissa inicial. Mas a questão toda é a seguinte também, Matheus. A Ellen Carneiro acabou mencionando uma questão que acabou associando a privacidade.
Então, assim, eu queria também mencionar um ponto com vocês, porque falar de privacidade, beleza, criança e adolescente tem direito à privacidade, sim. Mas o que é privacidade? Quando a gente acaba pegando lá nos primórdios, né, do contexto lá do mundo histórico em si, nananã, o que acontece? A privacidade, ela era muito ligada a questões patrimoniais, lá na origem dela, né? No sentido lá da origem mesmo. Ela era ligada a questões patrimoniais e ela era muito voltada no contexto de informação, segredo, algo ligado àquela pessoa, algo íntimo. Só que hoje em dia a gente tem uma outra perspectiva sobre a questão da privacidade, que até mesmo o Stefano Rodotà, até anotei ali, ele acaba mencionando que hoje em dia a privacidade ela está muito mais ligada no eixo pessoa, informação, circulação, controle. Então, hoje em dia, falar em privacidade para muito além de falar na intimidade daquela pessoa, dela ali quietinha, sozinha, a gente está falando de algo ligado a como ela se porta na sociedade, como ela se porta na coletividade, como ela se relaciona com um amigo, ou amiga, ou com um namorado, ou com qualquer pessoa. Então, assim, isso hoje em dia, né, a gente acaba atribuindo à privacidade, desculpa, esse contexto muito mais amplo. Porque vamos combinar, se eu tivesse um papo com uma grande amiga minha, esse papo meu e dela estaria no nosso âmbito de privacidade. Se eu tivesse um papo num grupo de WhatsApp, isso estaria no meu âmbito de privacidade. De todos nós aqui. A gente não gosta, por exemplo, de pessoas que peguem no nosso celular, porque elas, ainda que não tenha nada de errado ali, está invadindo a nossa privacidade. Que embora não seja algo, meu Deus, escondido, não é nada disso, é a forma que a gente acaba se conectando e se relacionando. Mas é a privacidade, com as pessoas. Então, assim, nesse ponto, é interessantíssimo a gente mencionar isso, né? Porque existem pais que muitas vezes, por exemplo, né, vão lá e pegam e mexem né, no celular do filho. Não tem problema mexer no celular do filho. Só que qual é o limite disso? E nesse ponto, né, é essencial a gente já logo mencionar a questão do fundamental, que o ponto central nesse aspecto do limite entre a autoridade parental e o direito à privacidade, que é inato à criança e adolescente, ela também tem, é a proporcionalidade. Temos que ser razoáveis, e a gente sabe que o princípio da razoabilidade é diferente da proporcionalidade, mas nesse contexto de proporcionalidade, aplicar realmente aquilo, adequação, necessidade, proporcionalidade, sentido estrito, nesse contexto. Para quê? Para justamente ponderar uma coisa e outra. A menor, muitas vezes, injunção, né, sei lá, menor exposição de um direito, né, em detrimento do outro, esse contexto todo. Então, assim, eis o grande ponto, né? Existia antigamente uma noção que os pais poderiam pegar a mochila do filho e ficar olhando, né? Quando era esse o dilema, né? Ou seja, os pais superprotetores. Hoje em dia, entrar no e-mail do filho, ver o que ele conversa. Será que isso não é desnecessário? Porque, assim, a gente sabe que como a gente já falou já desde o início, né? Tudo tem fase. O próprio abandono digital, né? A própria forma de manifestação da autoridade parental no contexto tecnológico dos filhos vai mudando ao longo da idade. E quando você já tem, por exemplo, um filho aí na faixa quase adulto, vamos dizer, né? Na faixa de 16, 17 anos, que já tem os namoradinhos, pode já ter as relações sexuais lá com os namoradinhos dele, que a gente sabe que hoje em dia as pessoas elas se relacionam sexualmente muito mais jovem do que antigamente. Então, esse tipo de ingerência desmedida, muitas vezes, eu acredito que eu não sei se é um ponto, mas tem que ter um ponto, porque a gente sabe que o próprio poder familiar e a autoridade parental está nesse contexto de gerir da melhor forma a vida da criança e adolescente, né, Matheus? Não, mas é muito bem ponderado, bem recomendado. Se a gente utiliza, por exemplo, guardadas as devidas proporções, claro, esse trinômio aí em alimentos, por exemplo, né, já que a gente está falando de família, necessidade, possibilidade, proporcionalidade, a gente pode trazer isso em outros aspectos da vida, e essa aí da questão da internet, sem sombra de dúvida, você deu um exemplo muito importante. Eu queria comentar aqui também, a Carol, Maria Carolina falando que live maravilhosa, parabéns aos dois, e o Adriano deu uma ideia aqui, poderiam emendar outra live sobre a responsabilidade civil e criminal, tanto pelo abandono digital quanto pela superexposição. Olha, tá aí uma ideia muito boa, hein? A Claudinha tá falando live maravilhosa,
tema interdisciplinar, obrigatório a todos. Temos ainda os idosos em risco na internet. Tema rico, sem sombra de dúvidas. Como eu falei no início da live, a Patrícia, ela é fera nessa questão de abandono digital. Eu já vi outras exposições dela também falando sobre a questão dos idosos. E tá aí um tema que a gente pode utilizar em algum outro momento, sem sombra de dúvida. Gostei dos dois temas aí que os dois mencionaram. A gente pode começar a pensar nisso aí. Pois é, e quando a gente está falando também de abandono digital de idosos, a perspectiva se altera completamente, Matheus. Completamente. É outro papo, é outra ideia, é outra linha de raciocínio. Então, assim, só para já trazer para o pessoal que realmente o abandono digital de crianças é completamente diferente, embora tenha o mesmo nome dos idosos. Então, aproveitando até que alguém falou, né, a psicóloga, eu não sei, agora não vou falar o nome para não errar, mas alguém falou que ela acaba vivenciando na prática dela, né, como ela é psicóloga, estava escrito psi, não sei se é psicólogo, psicanalista, enfim, as sequelas, os abalos, né, enfim, emocionais que acabam acarretando essa questão dessa superproteção, muitas vezes, né, dos pais em relação aos filhos. E, de fato, a gente não pode se esquecer também que hoje em dia, né, não convém não convém nem ter dúvida disso. As crianças, sim, elas sofrem com essa muitas vezes, essa intromissão desnecessária, né, em relação à sua vida privada, porque tem a privacidade que deve ser respeitada, ainda que de forma guiada, muitas vezes. Então, assim, esse ponto, né, ela mencionou, a gente também precisa mencionar. E outro ponto, Matheus, só para finalizar esse contexto aqui, já trazer o último ponto para a gente finalizar, para ver se consegue trazer tudo, que é também um outro aspecto, né? Porque, assim, quando a gente está falando de poder familiar, hoje em dia a gente tem um pensamento muito mais amplo. Não é um poder do pai e da mãe. Na verdade, o poder familiar, ele deve ser necessariamente orientado de acordo com o melhor interesse da criança e adolescente. Então, esse é o ponto central. Qual é o limite aí, né, que você, amparado, né, o pai ou a mãe, amparado nessa proporcionalidade, qual é o limite dele para saber o que é que deve e o que é que não deve? Ver o que é que é o melhor ou não para aquela criança e adolescente, ou seja, o melhor interesse da criança e adolescente mesmo. Porque antes, né, a gente tinha existe até um adágio romano que é ius vitae nescis que. Eu não sei como se fala, mas é assim mesmo que escreve, né? Então, enfim, esse adágio romano, ele já hoje em dia já foi totalmente superado, que era uma ótica que se tinha do poder familiar, que os filhos eram como se fossem objetos mesmo do pai ou da mãe, do pai, né? Na verdade, naquela época romana, né? Que, enfim, era um objeto e poderia fazer o que quisesse com a criança. Hoje em dia não é mais assim. Toda essa gestão aí do poder familiar deve ser orientada necessariamente sobre essa questão do melhor interesse da criança e adolescente. E para finalizar, que eu acho que a gente tem 2 minutos, ai meu Deus, o que é que vai ser agora? Para finalizar, Matheus, eu estava querendo trazer que, assim, que existe, a gente já sabe que conhece. Já é muito debatido entre nós a questão do abandono afetivo. E também tem o abandono material. Uhum. Mas, na minha opinião, eu quero até ouvir a sua opinião e a opinião de todo mundo que está aí com a gente. Boa noite, Liz! É sobre a questão, por exemplo, onde se encaixa, na verdade, esse abandono digital? Ele é um tipo autônomo ou ele seria uma forma de abandono afetivo ou material, né, às vezes? Porque no caso de idosos, pode ser material, sim. Mas aqui a gente colocaria a mente mais para o abandono afetivo. E eu já logo trago a minha opinião já para finalizar, porque faltam 2 minutos. Ai, meu Deus. Que é o seguinte, eu acho, na verdade, que o abandono digital, ele poderia, sim, se caracterizar como um tipo autônomo. Inclusive, viabilizando a suspensão do poder familiar, aquela questão toda, né, de responsabilidade parental, né? Enfim, essa questão de você não se portar bem no exercício do seu poder, do poder familiar, da sua autoridade parental. Pode, sim, eventualmente ser autônomo, mas eu acredito fortemente, Matheus, que pode também se revelar o abandono digital como uma forma de abandono afetivo. Porque é muito simples, como a gente falou, né? Uma pessoa simplesmente deixar o filho ali no mundo tecnológico, deixar ele ali, tá perto, mas não dá amor, não dá atenção, não orienta, não faz nada que tem que fazer. Sim. E aí? O que você acha? Por analogia, seria o que a gente hoje entende como abandono afetivo, né? Digamos que pode existir um abandono afetivo sem necessariamente existir o digital. Mas o digital, ele está ramificado no afetivo, sem sombra de dúvida. Eu também acho, Matheus.
Eu quero até ouvir aí, pessoal. Vocês acham o quê? Coloquem para a gente também saber. Mas esses foram os pontos que eu acabei pontuando aqui, né? Os pontos que eu acabei pontuando, né? É aí a retórica. Mas os aspectos aqui que eu acabei trazendo para a gente. E ainda bem que tem o tempo, né? A gente se apressa e tal, mas aí acaba... Pois é. Vai dar no tempo exato. A gente tem aqui 1 minuto, mas então, de antemão, eu já queria aproveitar, antes que o Instagram corte, para te agradecer. Realmente, como todo mundo aqui falou, é um tema que rende muito mais do que uma live, por todas as ramificações que ele tem. A gente pode conversar, se você tiver disponibilidade para voltar e falar desses outros temas aí que o próprio público deu já a ideia. Mas, de antemão, queria agradecer imensamente, em meu nome, em nome do nosso presidente da OAB, Cristiano Miller, que estava aqui acompanhando a nossa live. Agradecer demais o convite. Você sempre solicita em todos os convites que eu te faço. Então, queria realmente agradecer, dizer que para a gente foi uma honra, um prazer ver alguém que realmente tem tanto domínio sobre o tema e está sempre com tanta disponibilidade de passar o seu conhecimento para os outros. Muito, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Matheus. Um beijo pro pessoal que tá aí com a gente. Muito obrigada pela atenção e muito obrigada pelo convite. Pode contar comigo. Obrigado, pessoal. Até mais. Qualquer coisa. Beijo, tchau. Tchau, até a próxima. E fiquem de olho aí na nossa página para ver as próximas lives aí. Tchau, tchau. Tchau.